Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? A aula de hoje nós vamos aprender frase, oração, sujeito e predicado. Vamos lá? Bom, vamos ler a tirinha e vocês vão me respondendo essas perguntas oralmente, tá? Socorro! Uma água viva! Não, é uma sacola, Carol. É só um saco plástico. Socorro! Poluição! Bom, vamos ver aqui a fala do menino maluquinho. É só um saco plástico. Na fala acima foram empregadas 5 palavras para estabelecer comunicação. Agora responda sim ou não. Essas palavras vêm organizadas numa determinada sequência? Sim ou não? Sim, né? A gente começou aqui com letra maiúscula, que é um verbo, é só um saco plástico. Então, a gente tem aqui as palavras e essas palavras estão transmitindo uma mensagem. Elas estão desorganizadas? Não, elas estão de forma organizada, né? Ela tem começo, meio e fim. Todas as palavras fazem conexões entre elas e por isso ela consegue transmitir uma mensagem. Elas vêm isoladas sem estabelecer relações entre si? Não, elas estão interligadas, como eu acabei de explicar. Mantém entre si relações de concordância, de colocação e de sentido? Sim, né? É só um saco plástico, né? O verbo está no singular. A gente tem o artigo 1 aqui acompanhando o substantivo saco, plástico que está se referindo ao saco, e então está tendo concordância. Elas possuem sentido completo dentro do contexto? Sim. Dentro desse contexto, você entendeu de que ele estava citando que o objeto em que a colega tinha achado que era uma água viva se tratava de um saco plástico. Elas estão com sentido incompleto? Não, elas têm sentido completo. Com que sinal de pontuação termina esse conjunto de palavras? Ela termina com ponto de exclamação, certo? Então, a gente pode dizer que aqui nós temos uma frase. Ela iniciou com letra maiúscula, ela terminou com uma pontuação, ela tem conexão entre as palavras, tem sentido completo, as palavras estão organizadas, ela transmitiu a mensagem que ela gostaria de transmitir. Então, nós temos aqui um exemplo de frase. Vamos lá. No ato comunicativo, as palavras se organizam, estabelecendo relações e adquirindo sentido, ou seja, elas se combinam para formar frases. O conjunto de palavras é só um saco plástico é uma frase. Então, frase é todo enunciado linguístico com sentido completo que estabelece comunicação. A frase ela pode ser formada por uma palavra ou um conjunto organizado de palavras, podendo ou não ter verbo e locução verbal. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Frase com verbo ou locução verbal. A gente tem aqui frase com uma palavra só, veja, né? Elas têm um verbo, um único verbo, é uma única palavra, ela tem sentido completo, ela tem inicial maiúsculo e tem pontuação. Frase com conjunto de palavras. Não é uma água viva, Carol. Então, aqui a gente também tem um conjunto de palavras organizadas, está transmitindo uma mensagem, iniciou com letra maiúscula, terminou com pontuação. Frase sem verbo. Poluição. Uma água viva. Tá? Então, ambas são frase, porém não tem verbo, tem sentido completo dentro de um contexto, né? E elas transmitem mensagem. Bom, as palavras necessitam de um contexto para estabelecer comunicação, expressar pensamento e formar frase. Por exemplo, a palavra socorro
sem entonação, como está no dicionário ou escrita isoladamente, é apenas um termo que não estabelece comunicação. Então, se a gente olhar aqui o verbete, né, a palavra socorro significa ato de socorrer. O socorro rápido salva muitas vidas. 2. Ato de fazer alguma coisa para diminuir a necessidade de alguém, ajuda, auxílio. Então, dentro desse contexto, a palavra socorro, se ela estiver isolada numa frase, ela não vai ter sentido. Agora, quando alguém está numa situação de perigo e grita socorro, né? Essa entonação, né, com o uso até do ponto de exclamação, ela transmite que a pessoa está passando por uma dificuldade, por um perigo, então ela está com medo, está angustiada. Então, nesse caso, é uma frase, houve uma comunicação, você compreendeu que aquela pessoa está pedindo ajuda. Fique de olho. A frase é marcada na fala pela entonação de voz e na escrita pela pontuação. Na escrita, a frase deve iniciar com letra maiúscula e terminar em ponto, né, que pode ser ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação. Ou, mais raramente, as reticências, né, quando há uma suspensão no pensamento, né, uma causa de suspense, enfim. Bom, oração. Oração, então, é todo enunciado linguístico, né? Eu vou voltar aqui rapidinho na frase, né? Porque eu não citei aqui. A frase, quando ela contém verbo, a gente chama de frase verbal, tá? E a frase sem verbo, nós chamamos de frase nominal, ok? É só isso que eu tinha esquecido de falar. Então, toda frase verbal, ela tem o quê? Oração. O que é oração? Oração é todo enunciado linguístico que se organiza em torno de apenas um verbo ou uma locução verbal, podendo ou não ter sentido completo. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma frase. Por que não começa com um bom banho? Então, eu tenho aqui um verbo. Portanto, eu tenho uma frase verbal, né, contendo uma oração, porque eu tenho apenas um verbo. Então, uma frase com um verbo é igual a uma oração. Aqui eu tenho outra frase, né, outra frase verbal. Ela tá vendo que ela tem dois verbos. O que eu faço para não me sentir assim? Então, eu tenho dois verbos nesta frase verbal. Porém, eu tenho duas orações, porque cada verbo conta como uma oração. Então, aqui, ó, o que eu faço é a primeira oração, para não me sentir assim, é a segunda oração. Então, uma frase com dois verbos tem duas orações, certo? Vamos seguir. Então, termos de uma oração, que é o que a gente vai ver a seguir, né? Sujeito e predicado. Em sua estrutura, toda oração, tá? A gente não tá falando mais só de frases, tá? Oração, aquela que tem verbo, né? A frase verbal. Toda oração, ela se estrutura, né? Ela tem verbo e, em geral, ela tem dois termos essenciais, que é o sujeito e o predicado. Então, a gente tem aqui o exemplo. Me sinto tão só. A gente tem aqui o eu. Quem me sinto tão só? Eu. Eu sou o agente dessa ação, certo? Então, no sujeito, né, eu vou explicar nos próximos slides, tá certo? O que é o sujeito e o que é o predicado. Então, a gente sempre pergunta para o verbo, por isso é importante a gente saber localizar o verbo. Quem me sinto tão só? Eu. Cascão precisa tomar um banho. A gente sempre pergunta para o verbo, né? Quem? Quem precisa tomar banho? Cascão. Então, sempre a resposta desse quem que o verbo nos dá é o sujeito, certo? E o verbo e o restante da oração faz parte do predicado. A gente vai ver isso a seguir. Vamos só ler esse fique de olho.
O que caracteriza a oração é a presença de um verbo ou uma locução verbal, podendo ou não ter sentido completo. Na frase em que não há verbo, também não há oração. Portanto, não podem ser analisados seus termos sujeito e predicado. Então, na frase nominal, que não tem verbo, a gente não tem esses termos essenciais. A gente não tem sujeito e predicado. Apenas nas frases verbais e que tem oração e que tem verbo ou locução verbal. Bom, vamos falar então do sujeito. O sujeito, ele é o termo da oração que indica o ser do qual se diz algo e com o qual o verbo concorda em número e pessoa. Então, vamos ver o que é isso. O beija-flor é um pequeno pássaro. Então, a gente tem aqui o verbo é. Quem é um pequeno pássaro? O beija-flor, certo? Então, o beija-flor é o sujeito dessa oração. Todo o termo, tá? O beija-flor é o sujeito desse predicado. Então, o predicado, ele declara algo do sujeito. O que está sendo declarado sobre o beija-flor? Que é um pássaro pequeno, certo? Percebe que o beija-flor está no singular, portanto, o verbo está também no singular, concordando com o sujeito. Aqui, os beija-flores são muito ágeis. Quem são muito ágeis? Os beija-flores. Então, os beija-flores é o sujeito, ele está no plural, o verbo também está no plural, ok? Um modo prático para encontrar o sujeito é fazer a pergunta quem é que, ou que. Eu prefiro que vocês sempre perguntem quem, tá? Independente que seja um objeto, que seja qualquer outra coisa que esteja na frase, que não seja uma pessoa. Sempre perguntem quem. É mais fácil, porque se você perguntar que ou o que, você pode encontrar outro termo da oração que não é o sujeito, tá? Então, quando você pergunta quem, não tem erro, tá bom? Nessas orações, fala-se algo sobre o sujeito beija-flor. O verbo ser é e são concorda com o sujeito em número e pessoa. Isso eu já expliquei. Vamos lá. Núcleo. Todo termo da oração, ele tem um núcleo, ou seja, a palavra mais importante. Nos sujeitos, a palavra mais importante sempre vai ser o substantivo, em alguns casos, o pronome, tá? Que estiver substituindo um substantivo. Então, a gente vai ver aqui, olha só. Aquela garota é campeã de natação. Quem é a campeã de natação? Aquela garota. Dentro do sujeito aqui, aquela garota, eu tenho duas palavras, sendo aquela um pronome demonstrativo e garota, que é substantivo. Neste caso, a palavra mais importante aqui é garota. Aquela está se referindo à garota. Então, garota é o núcleo do sujeito, certo? O azul da piscina torna a água mais límpida. Quem torna a água mais límpida? O azul da piscina. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 palavras formando o meu sujeito. O é um artigo definido que está se relacionando ao substantivo azul. Da piscina é uma locução adjetiva que está se relacionando ao substantivo azul. Portanto, azul é o termo mais importante. É o único substantivo, de fato, que eu tenho aqui, certo? Então, aqui ele está até explicando que é uma palavra substantivada, porque azul é uma cor, e cor normalmente, né, se você olhar no dicionário, a classe gramatical a qual ela pertence é um adjetivo. Porém, quando esse adjetivo, né, ou alguma palavra que não é um substantivo,
ela vem antecedida por um artigo, ela se torna um substantivo. Por isso, ela se torna uma palavra substantivada, ou seja, ela tem a função de substantivo, tá? Então, nesse caso, a palavra azul aqui é considerada um substantivo, por isso é o núcleo do sujeito. Eles participarão do campeonato. Quem participarão do campeonato? Eles. Eles é o meu sujeito. É o único termo aqui, certo? Ele é um pronome substantivo. Por que um pronome substantivo? Porque ele está substituindo um substantivo, está substituindo um nome. Então, de repente, quem seriam eles? De repente, seria Rafael e Ricardo, tá? Aqui eu já sabia quem são eles, tá certo? Então, eles é o núcleo do sujeito, porque é um pronome substantivo, certo? Então, o núcleo é a palavra mais importante de um termo da oração. Vamos lá. Predicado. Então, vamos ler aqui o texto. Rotação. Roda mundo, roda vida. Roda vento, passa tudo, passa tanto, passa tempo. Rodopiam as cores, na eterna reticência do momento. Entre uma volta e outra do destino, continua apenas um menino. A soprar meu giro sonho, com um catavento. As orações roda mundo, roda vida, roda vento, passa tudo, rodopiam as cores na eterna reticência do momento, estão estruturadas em torno de dois termos essenciais, o sujeito e o predicado, certo? Quando se retiram as palavras que pertencem ao sujeito, o que sobra será o predicado. Então, aqui, quem roda? Mundo. Então, roda é o predicado. Então, aqui vai acontecer a mesma coisa. Roda é predicado, vida é o sujeito. Roda é predicado, vento é o sujeito. Certo? O verbo sempre pertence ao predicado e concorda com o sujeito em número e pessoa. Predicado, então, é o termo da oração que declara algo sobre o sujeito e apresenta verbo ou locução verbal, que concorda com o sujeito em número e pessoa. Veja essas orações do gráfico. Então, aqui, mundo roda, vida roda, vento roda, tudo passa, as cores rodopiam na eterna reticência. Aqui, vou dizer o que aconteceu. Lá no texto, estava invertido. Estava roda mundo, roda vida. Por quê? Ela estava na ordem indireta. O que é a ordem direta e ordem indireta? A ordem direta é quando a frase se inicia com o sujeito e a segunda parte é o predicado, certo? A gente divide a oração no meio, de um lado fica o sujeito e da outra o predicado. Essa seria a ordem direta. Lá no texto, eu vou voltar lá um pouquinho, essa ordem estava inversa, porque aqui eu tinha o predicado e aqui o sujeito, tá certo? Bom, então, sujeito, termo da oração que indica o ser de quem se diz algo. Predicado, termo da oração que dá informação ou informações sobre o sujeito, que declara algo sobre o sujeito. Ok? E quando o sujeito não vem escrito, qual é o predicado? Eu ainda não vou entrar em detalhes com vocês em questão de classificação do sujeito, tá? Mas aqui ele cita que nos casos do sujeito desinencial, que é o sujeito oculto, do sujeito indeterminado ou inexistente, toda a oração pertence ao predicado. Ou seja, quando eu digo assim, espero todos vocês para a festa junina, quem espero todos vocês? Eu. Eu não foi determinado aqui na oração, não está escrito, tá? Não apareceu. Então, tudo isso aqui é o predicado. Espero todos vocês para a festa junina. Falaram sobre violência no jogo de futebol. Quem falaram sobre violência no jogo de futebol? Eu não sei, é um sujeito indeterminado. Toda oração é o predicado.
Choveu a tarde toda. Quem faz chover? Né? Chover é um fenômeno da natureza, então não tem sujeito essa oração. É uma oração sem sujeito, sujeito inexistente. Então, nesse caso, também toda oração é o predicado. Bom, essa é a minha explicação. Se não entenderam, voltem, escutem o vídeo com mais calma, vão por partes, tá? Os exercícios estão nas páginas 74 e vai até a página 79, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida me chame no Hangouts. Um beijo e tchau, tchau.